Então tá, vamos lá para a explicação então da etapa 3 do dia 21 ah, de junho, semana passada, né? Então você já deve ter entendido aqui o conjunto dos múltiplos, né? Então aqui o exemplo é o conjunto dos múltiplos de 5, tá? Depois os exercícios aqui, tem que fazer os múltiplos de 2, 3, 7, 10, 12 e 15. Então a gente multiplica os números pelo conjunto dos naturais, tá? Considerando o zero como um número natural. Tá? Esse N aqui, ó, é uma barrinha N. Barrinha N significa conjunto dos números naturais, tá? Conjunto dos números, que letrinha feia, números naturais, tá? Então é esse Nzinho aqui, tá? Então, para achar os múltiplos de 5, a gente está considerando o zero natural, na verdade o zero não é natural. Eu normalmente explico para os alunos que a gente considera o zero como natural, tá? Apesar dele não ser. Então, para achar os múltiplos de 5, eu escrevo assim, M5. Ah, tem uma outra anotação mais antiga? Que tem que colocar entre chaves, tá? Mas eu já vi que nos livros mais novos não tem chaves, não precisa chaves, só botar M5, M maiúsculo 5 é dizer múltiplos de 5, tá? Então os múltiplos de 5 vão ser 0, porque 5 vezes 0 é 0. 5, 5 vezes 1, ó, 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E assim por diante, tá? Vai de 5 em 5 os múltiplos de 5. Então, bem simples. Ali tem 2, 3, 7, 10, 12 e 15. Então, eu vou fazer os múltiplos de 4 como exemplo também. Podia fazer os múltiplos de 4 aqui, ó. M4. Então, 0, 4, 8. Ou seja, eu vou contando de 4 em 4, né? 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Ou seja, tabuada do 4, né? Resultado da tabuada do 4. Tem ali 10, 12, 15. Eu podia fazer os múltiplos de, sei lá, 17. Múltiplos de 17. 0, 17. É um pouquinho mais complicado, né? 17 vezes 2, 34. 17 vezes 3. Ih, já me compliquei aqui. 51, é isso? Deixa eu ver. 17, dá 1, vai 11, vai 1. É, né? 51, 68. Né? Os númerozinhos maiores já complica a vida da pessoa. Mais 17 dá 15, vai 1. 85, certo? E por aí vai, né? Tá? Eu botei uns números mais simples ali. Eu botei o quê? 10, 12, 15. Tá bom? Então é isso. Dos múltiplos, tá? Bem Foi tranquilo. assim que eu fiz no meu mesmo. Tá? Que bom. É isso aí mesmo. Aí tem Então umas tá. observações aqui, ó. O zero é múltiplo de qualquer número, tá? Todo número é múltiplo de um e de si mesmo, tá? Então pode ver aqui, o segundo número, ó. Sempre começa no zero, ó. Zero é sempre múltiplo de qualquer número. E o próprio número é múltiplo dele mesmo, ó. Que nem o 4 é múltiplo de 4, 5 é múltiplo de 5, 17 de 17, assim por diante. Tá? E o único múltiplo de zero é o próprio zero. Né? Então se a gente fizer o conjunto M0, é zero. Né? Múltiplo de zero é o próprio zero. Muito bem. Vamos para os divisores, então. Então, nessa semana, a gente vai calcular os divisores, né? O 8 é múltiplo de 1 e 1 é divisor de 8. 8 é múltiplo de 2 e 2 é divisor de 8. 8 é múltiplo de 4, 4 é divisor de 8. 8 é múltiplo de 8, 8 é divisor de 8. Bom, os múltiplos é um pouquinho pior, né, para calcular, porque tem que dividir, né? Então aqui, ó, por exemplo, ó, o conjunto dos divisores, né? Os múltiplos a gente usa a letra M, para os divisores a gente usa a letra D, né? Então ali está calculado os divisores de 8. Apesar de que o 8 aqui no exemplo está bem pequenininho ali, né? Mas isso não tem importância, tá? É porque é a anotação do livro que eu peguei. Vocês podem botar um 8 maior, assim, do lado um D8, que eu vou saber que é divisores de 8. Então, como é que calcula? Tu vai dividir, começar dividindo por 1, né? Não existe divisão por zero, por isso que a gente não começa dividindo por zero, né? Então tem gente que confunde os conjuntos dos múltiplos com divisores, tá? Cuidado para não fazer essa confusão.
porque tem essa diferença, tá? Divisores, o próprio nome diz, tem que dividir, né? Então, os divisores são os conjuntos daqueles números que dividem um número exato. É uma divisão exata, ou seja, que não tem resto, né? Que o resto seria zero, né? Então, se eu dividir o 8 por 1, vai dar 8. Então, o 1 é divisor do 8, tá? Vai dividir exatamente, né? Se eu pegar 8 canetas e dividir com uma pessoa só, né? Vou entregar para uma pessoa 8 canetas, ela vai receber 8 canetas, né? Então, eu consigo dividir para uma pessoa só. Se eu dividir 8 canetas entre duas pessoas, cada uma vai receber 4, exatamente, tá? Então, o 2 é divisor do 8. Faz parte do conjunto de divisores de 8. Então, aqui deu 8, eu vou colocar lá o 1, porque dá certo. E qualquer número inteiro, né, natural, vai ser divisível por 1, tá? Sempre vai começar no número 1. Por 2, nem sempre vai dar por 2. Nesse caso dá, né? 8 é par, então dá por 2. Tá, então 2 é outro número que é divisor. O 3, por que que o 3 não dá, ó? Aqui, do livro que eu tirei, ele botou uma interrogação aqui. Por que que 8 dividido por 3 não dá? Bom, se a gente for pensar nessa divisão de 8 por 3, né? Fazer a conta aqui, ó, 8 dividido por 3, vai dar 2, 2 vezes 3 é 6, 8 menos 6 é 2. Ou seja, vai dar 2 e vai sobrar 2, ó, na divisão. Não vai ser resto zero aqui, ó. Vai sobrar 2. Eu posso desenhar isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Se eu dividir em três partes iguais, né? Eu não consigo dividir em três partes iguais porque sobra 2, né? Eu posso circular aqui, deixa eu ver, 2. Em duas partes dá, vai dar 4 grupos, né? Em três não vai dar, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. 3. Então, vou pegar 3 unidades aqui. Vou pegar 3 unidades aqui. E sobrou 2, ó. Certo? Então, eu desenhei aqui a conta que eu fiz aqui do lado, ó. Sobrou 2, né? Então, não tem como, sobra. Então, o 3 não vai ser divisor do 8. Por quê? Porque a divisão não é exata. Então, ele não é do conjunto dos divisores de 8. Entenderam? Então, aqui, 8 dividido por 4 é 2. Dá certinho, ó. Se eu circular ali, ó. Por 3 não deu, né? Mas por 4, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? 4 e 4. Então, beleza. Dá 2. Dá 2 grupos, ó. Dividindo em 4. Em partes de 4. 4 partes, né? Então, 4 é divisor do 8. 4 é divisor. 5 vai ser divisor? Não, né? Se eu tentar dividir ali, ó, por 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sobra 3. Então, por 5 não dá. E se eu tentar por 6, também não vai dar, vai sobrar 2, né? Ó, se eu circular 6, ó, circulei 6 partes, total de 8, sobrou 2. E se eu tentar por 7, vai sobrar 1, né? Ó, Meu se eu Deus, separar tá aqui, ó, muito baixo. 7 unidades Muito aqui, ó, baixo. sobra 1. Tá muito baixo? Tá muito baixo, pessoal? Tem alguém falando aí alguma coisa? Não, tá bom, professor. Vou pedir para desligar o microfone aí para não atrapalhar a explicação, tá bom? Então, continuando aqui. Ah, Então, por 7, depois dividido por 7 sobra 1, então também não dá por 7. Então, 7 também não é divisor de 8. E 8 dividido por 8 dá 1, porque se eu dividir em 8, 8 canetas para 8 pessoas, cada um recebe 1. Então, o próprio 8 é divisor dele mesmo, tá? Então, 1, 2, 4 e 8. Vocês podem reparar o seguinte, que o primeiro número dos divisores é o 1 e o último número é sempre o próprio número, tá? Então tá escrito aqui, ó, somente os números 1, 2, 4 e 8 dividem exatamente o número 8. Eles formam um conjunto de divisores de 8 que indicamos por D8 igual a 1, 2, 4, 8. Tá? Então aqui diz divisão exatamente, quer dizer resto igual a 0, tá? Então, aqui estão os divisores. E já respondi as perguntas aqui de baixo na explicação, tá? Então ali tem os divisores de 6, de 10, de 12, de 15, de 9, de 11, de 16 e de 19.
tá? E daí, qual o menor divisor de um número e qual o maior divisor de um número? Deixa eu ver um número que não tem ali para fazer. Eu poderia fazer, por exemplo, os divisores do número 24, que dá bastante divisor, né? Vamos supor que eu fosse fazer os divisores do número 24. De 24. Qual seria o primeiro divisor do 24? O 1, né? 24 dividido por 1 dá 24. Depois, qual número que eu tento? O 2. 24 por 2 dá 12. Então, 2 é divisor de 24. 24 por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. Então, 4 é divisor. 4 é divisor de 24. 5. 24 por 5 não dá exato, tá? Se eu fizer a conta aqui, ó, 24 por 5, vai dar quanto? Vai dar 4, né? 4 vezes 5, 20. E sobra 4. 4 não dá para dividir por 5 exatamente, né? Dá um número com vírgula, então não é. Então o 5 não é divisor do 4. Por 6 dá 4. Por 7 também não vai dar. Por 8 dá 3, né? Porque 3 vezes 8 é 24. Então vocês podem até olhar aqui, ó. Quando chega por aqui, já dá para ver que um número multiplicado pelo outro já dá o próprio 24. Então vocês já podem. Já é uma dica, né? Então, qual vai ser o próximo? 6, 8, 9 não dá. 10 não dá. 11 não dá. 12. 12 dá, porque 12 vezes 2, 24. E depois, quando chega lá perto da metade do número, que é 12, quando é número par, o próximo número é o próprio número, tá? Que nem aqui, ó. 4 é metade de 8. Pode testar todos os números entre 4 e 8, que só vai. Então, mais ou menos pelo meio do número, vocês já sabem que o próximo número é ele mesmo, tá? Pode testar, porque não vai dar certo, né? Então, 24, tá? Então, a dica que eu dou é a seguinte, ó. Para saber, será que eu fiz todos os divisores de 24? Testa, ó. 24 vezes 1, 24. Tá. Só se tu errar o par, né? 2 vezes 12, 24. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 6, 24. Tá bom? Às vezes o número tem só 3 divisores, daí aquele do meio tu multiplica por ele mesmo. Tá? Então eu fiz todos os divisores de 24. Tudo bem? Alguma dúvida aqui nos divisores? Não? Então eu vou passar para a etapa 4 aqui. Vou pular aqui porque eu dei a divisão antes. Então aqui eu dei esse exemplo, tá? Que foi dado em aula também. Aqui tem um detalhezinho que não precisava ter, tá? Aqui é da etapa 4, então divisão de números inteiros. Não precisava ter esses parênteses aqui, ó. Nesse número aqui não precisava ter, né? É que eu peguei assim do livro, mas podia estar assim, ó. Porque normalmente quando a gente põe o resultado da divisão, a gente não põe o resultado entre parênteses, tá? Teve gente que me entregou o trabalho com o número entre parênteses, mas não precisa. Na resposta final, a gente normalmente não põe parênteses, tá? Acho que no livro tem alguém querendo entrar, eu acho, na reunião. Deixa eu ver aqui. Ah, continuando, então. Ah, então, o livro, eu acho que já tinha esse detalhezinho aqui, tá? O livro que eu peguei. E na hora que eu fiz o exercício, eu não vi que estava com parênteses aqui, eu fui ver depois. E acabei entregando assim para vocês e esqueci de verificar isso, porque eu achei que estava certo, né? Mas então tá. Aí aqui, ó, quando eu explico em sala de aula, eu não coloco esse número aqui e nem esse aqui, tá? Deixa eu marcar os números aqui. Esse mais 3 aqui eu não coloco, eu deixo em branco, aqui eu deixo em branco, aqui eu deixo em branco, aqui eu deixo em branco. E esses resultados eu também deixo em branco, tá? Por quê? Porque daí eu deixo os alunos fazer. Porque assim, ó, mais 12 dividido por mais 4 dá mais 3. Por quê? Porque mais 3 vezes mais 4 dá mais 12. Então eu deixo em branco aqui, porque eu pergunto para os alunos o seguinte: qual o número que eu multiplico por mais 4 dá mais 12? Mais 3. Mais 3 vezes mais 4 dá mais 12. Então eu passei para vocês a regra de sinais, tá? Da multiplicação, que é. Então, fazendo as cores aqui. Se eu multiplico mais por mais dá mais. Se eu multiplicar menos por menos, dá mais.
mais com menos dá menos, e menos com mais dá menos. Tá, isso aqui eu expliquei já para vocês. Aqui dá mais, e aqui vai dar menos. Né? Se eu multiplico mais vezes mais, dá mais. Menos vezes menos, dá mais. Mais vezes menos, dá menos. Menos vezes mais, dá menos. E se eu dividir mais por mais, menos por menos, mais com menos e menos com mais dividido por mais dá mais, menos dividido por menos dá mais dividido por menos dá menos, e menos por mais dá menos. E essa aqui é a explicação. Porque se a regra vale para multiplicação, ela automaticamente vai valer para divisão, tá? Que nem aqui, ó, mais 3 vezes menos 4 dá menos 12. Se eu pegar menos 12 e dividir por menos 4, tem que dar mais 3, que é o resultado que está aqui, ó. Certo? Vocês podem fazer a conta de multiplicação primeiro e depois olhar para divisão, ó. Menos 3 vezes menos 4 dá mais 12. Então, se eu pegar mais 12, dividir por menos 4, vai ter que dar menos 3, que é o que está aqui, ó. Mais 12 dividido por menos 4 dá menos 3. Tá? Então, mais com menos dá menos. E menos 12 dividido por mais 4 dá menos 3, porque menos 3 vezes mais 4 dá menos 12. Tá bom? Então, esse porquê aqui, lá na resposta do exercício, vocês não precisam escrever porquê, é só botar o resultado, tá? Não precisa escrever porquê, tá? Então, tá aqui a regra de sinais, ó. Eu enviei ele para vocês, que eu acabei de explicar aqui, ó. Que eu acabei de colocar aqui, tá? Tá ali. Já estava aqui, tá? Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos, e menos com mais dá menos. Sinais iguais, o resultado é mais. Sinais diferentes, o resultado é menos, tá? Tá ali o menos, tá? Aqui tá meio apagado, aqui é o menos, e aqui é mais. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Aí é só dividir e colocar a resposta ali, tá? Deixa eu ver um que não tem ali. Por exemplo, se eu fizer assim, mais 10 dividido por menos 5. Quanto é que dá? Mais com menos dá menos. 10 dividido por 5, 2. Então é menos 2 a resposta. Só botar isso. Não precisa escrever por quê, tá? Teve gente que me entregou trabalho escrevendo por quê, por quê, por quê. Não precisa o porquê, né? O exemplo era só para explicar, né? Mas eu acho que não ficou muito claro ali. De repente eu devia ter feito um aqui. Calcule os quocientes conforme exemplo. Ter botado um exemplo ali que eu acabei não colocando. Tá bom? Alguma dúvida aqui na divisão de números inteiros, dos sinais? Tranquilo, regra dos sinais? Aqui tem um outro detalhezinho. Deixa eu ampliar um pouco. Eu coloquei aqui as observações, ó. Convém destacar que a divisão nem sempre é possível em Z. Tá, mais 9 dividido por menos 2. Quanto é que dá? Eu posso dizer para vocês que no conjunto dos racionais, mais 9 dividido por menos 2 é igual a menos 4,5. Só que os inteiros não têm essa parte da vírgula aqui, ó. Não existe isso aqui nos inteiros. Esse número aqui, menos 4,5, não existe no conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Escrevi aqui, ó, conjunto dos números inteiros, é o Z. A letra Z representa isso. E esse sinalzinho, que é um E em forma de C, assim, ó, cortado, significa não pertence, tá? Isso aqui não pertence. É um sinal matemático que significa não pertence, tá? Então, esse número menos 4,5 não pertence ao conjunto dos inteiros. Então, essa divisão aqui não é possível com números inteiros, tá? Números inteiros a gente não pode escrever número com vírgula. Por isso que essa divisão não é possível, tá? Explicar por quê, né? Tem gente que talvez sabe já calcular com vírgula, né? Aí vai olhar assim, ué, mas por que que não pode? Né? Mais com menos dá menos, e 9 dividido por 2 é 4,5, por que que não pode? Tá? Não pode por causa dos números inteiros, com inteiros não pode, tá? Mas se for conjunto dos racionais, que é o conjunto Q, irracionais, reais, enfim, outros conjuntos numéricos, pode, tá? Tá bom? Só queria que vocês entendessem isso, por isso que eu botei essa observação aqui. Outra coisa, isso aqui não pode acontecer em nenhum conjunto, tá? Eu não posso dividir por zero em nenhum conjunto.
Ah, senhor, mas existe divisão por zero? Olha, o que existe, na verdade, é uma aproximação da divisão por zero, tá? Que normalmente isso é estudado em faculdade, assim, ou segundo grau técnico também, estuda, que a divisão tem um negócio chamado limites, né? Então a divisão por zero ela tende ao infinito. Ou seja, qualquer número dividido por um número muito pequeno resulta num número muito grande, tá? Mas isso daí já é uma questão mais profunda da matemática, que é uma matemática que é usada também em eletricidade, por exemplo. Que nem se tu fizer um curto na tomada, tu botar um fiozinho direto ligando esses dois polos da tomada, vai dar um curto, né? O que que vai acontecer? A... Existe uma relação de corrente e tensão, né? Que tu divide a tensão pela corrente, então, aliás, a corrente é a tensão dividida pela resistência. Quando tu bota um fio na tomada, ligando direto, a tua resistência é zero, próximo de zero, na verdade tem uma resistência o fio elétrico, né? Mas tua resistência tende a zero, então a corrente elétrica tende ao infinito. Então o que que acontece? Se tu der um curto na tomada, vai dar uma faisqueira, porque a corrente vai tender ao infinito. Aí ou vai repelir, né, por causa do campo magnético, ou vai repelir, ou vai dar um clarão, ou vai cair um disjuntor. Na tua casa, se tiver um disjuntor, provavelmente vai cair. E se não cair o disjuntor, vai ficar o fio grudado ali até queimar, tá? Até dar um incêndio, uma coisa, uma desgraça total, tá? Então, existe esse princípio matemático. Se tu dividir por zero, uh, o resultado tende a ir ao infinito, tá? Existe essa teoria, que é aplicada em física, em eletricidade, como eu acabei de explicar agora, tá? É aplicada em outras coisas, tá? Mas a gente considera, então, que é impossível, tá? Tá? É impossível. Na verdade, por zero absoluto é impossível. Não tem como dividir por zero, tá? Então, mais 5 dividido por zero é impossível, menos 2 dividido por zero é impossível. Qualquer número, se eu quisesse fazer menos 2,5 dividido por zero, tá? Na calculadora, é impossível, tá? Na calculadora dá um sinal de erro, tá? Se tentarem fazer na calculadora, tentem fazer, talvez, se vocês tiverem a calculadora do celular aí, ver o que acontece. Até uma curiosidade aqui, vou abrir a calculadora aqui no computador para ver o que que ela me responde. Agora que eu falei para vocês, agora eu fiquei curioso, o que que será que a calculadora vai dizer da divisão por zero? Vou pegar qualquer número, né? Não precisa ser negativo, posso pegar 5 dividido por zero, vamos ver o que ela me mostra aqui. Não é possível dividir por zero, tá? O calculador do computador diz ali, ó, não é possível dividir por zero. Certo? Tá? Em outras calculadoras que não a do computador, Certo. dá um sinal de erro, tá? Dá um sinal de erro na calculadora lá, parece um erro, tá? Então, não tem como dividir por zero. Muito bem, então, feita essa parte aqui. Ah, tem as adições e subtrações. Agora o bicho pega. Bom, eu expliquei para vocês a reta numérica durante o semestre, expliquei algumas adições, subtrações, só que ficou faltando uma parte da adição e subtração, que era fazer dentro dos parênteses. Então, vou explicar isso agora, tá? Então, assim, ó, a gente precisa eliminar os parênteses antes de fazer adição e subtração. E as regrinhas que eu já expliquei para vocês, só que eu não expliquei assim em formato de regras, né? Eu dei alguns problemas para vocês. Eu acho que vocês lembram aquele problema que tinha uma tabelinha que tinha que preencher, que tinha uns jogos de futebol lá e ganhava o time que tinha mais saldo de gols e enfim, né? Vocês lembram dessa historinha? Quem fez pelo menos talvez lembre, né? Que tinha uma tabelinha que tinha que preencher, né? Naquela ali a gente fez isso. Eu acho que eu dei a questão do freezer para vocês, será que foi no outro semestre que eu dei uma questão que tinha um freezer e tal. Bom, tinha reta numérica também, enfim. Bom, eu vou explicar agora com eliminando parênteses. Então, acho que eu vou apagar essa parte aqui, ó, e vou fazer de novo esses cálculos aqui. Já está pronto ali, já, os exemplos estão lá. Eu vou apagar aqui só para explicar, tá? Mas esses exemplos já estão prontos no exercício, né? Já está ali na explicação do exercício, é só olhar ali, né? Mas com a explicação, acho que é melhor para vocês entenderem melhor como é que funciona isso aqui. Eu vou apagar aqui e vou explicar, tá? Então, ah, eu posso aplicar a regra de sinais, por isso que eu já. Quando vocês fizeram aquele quadro da adição, daquele exercício da adição, ali vocês já faziam adição e subtração, né?
Não dessa forma aqui, mas já faziam. Eu dei aquele exercício lá que tu junta lá números negativos, o resultado é negativo quando tu junta eles, né? Então a regra de sinais da multiplicação e divisão não se aplica ali, tá? A gente vai aplicar o módulo, que é considerar o número sem considerar o sinal dele, tá? Módulo também é chamado de valor absoluto, tá? Então, quando eu falar módulo, tem alguns livros, se vocês forem, talvez vocês tenham acesso a algum livro, alguma outra explicação no YouTube, tá? Então, eu falo módulo porque é uma palavra só, tá? Só que módulo é a mesma coisa que valor absoluto, é a mesma coisa. Valor absoluto, se vocês olharem algum vídeo, alguém estiver falando em valor absoluto, tá? Se alguém estiver falando em valor absoluto, em matemática, é a mesma coisa que módulo, que é olhar o número sem olhar o sinal. Por exemplo, tem duas barrinhas, né, que eu não expliquei isso para vocês. Por exemplo, como é que eu escrevo um módulo ou valor absoluto do número, digamos, -7? Qual o valor absoluto ou módulo de -7? É 7. É só tirar o sinal fora. Quando tiver duas barrinhas retas assim em volta do número, tira as barrinhas fora. Qual é o módulo de mais 100? O módulo de mais 100 é 100, tá? Só tirar o sinal. Só que os números positivos, já expliquei para vocês, se eu escrever o número positivo sem sinal, ele continua sendo positivo, tá? Os positivos não precisam de sinal. Quem será? Será que é no Whats que alguém está chamando? Acho que é, né? Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é alguma coisa aqui ou se é um grupo. Não, acho que é do grupo aqui. Tem alguém escrevendo no grupo da EJE. Tá. Eu olhei porque se algum aluno tentando entrar e não está conseguindo, né, teria que liberar o acesso. Bom, então tá. Para eliminar parênteses, agora tomem bastante atenção aqui. Para eliminar os parênteses, a regra de sinais é a mesma da multiplicação e divisão, tá? É a mesma regra de sinais. Está escrito aqui, ó. Podemos usar a regra de sinais. Por exemplo, se eu tenho mais fora do parênteses, mais dentro dos parênteses, mais com mais dá mais. Então, mais 8 fica mais 8. Menos 8 fica mais 8. Menos com menos é mais. Mais menos 8 fica menos 8. Mais com menos é menos. Menos mais 8 fica menos 8. Menos com mais é menos. Então é o que eu vou aplicar aqui na adição e na subtração. Tá? Eu vou fechar aqui, senão vai ficar pitando toda hora. Vou fechar aqui a janelinha do WhatsApp aqui, senão vai ficar buzinando aqui. Depois eu olho. Eu olho no celular se alguém quiser entrar na Meet aqui. Se eu enxergar alguém querendo entrar na Meet, eu libero por aqui. O que deu aqui? Tá mandando exercício, agora eu vou me perder. Bom, vamos fechar aqui. Vamos continuar a explicação então. Então tá, na adição, mais 7. Então, mais 2, mais 7. O mais 2 não tem sinal nenhum na frente aqui, continua mais 2. E o mais 7, mais com mais é mais. Então, mais 2 mais 7. Aí eu somo. Mais 2 mais 7 é mais 9. Continua com o mesmo sinal, tá? Ou simplesmente 9, porque o 9 é positivo, não precisa escrever o sinal de mais, tá? Eu vou deixar o sinal de mais ali, mas não precisa, porque ele é positivo. Agora, menos 2 mais menos 3. O menos 2 vai ficar menos 2. E o mais menos 3 vai ficar menos 3. Menos 2 menos 3 dá, continua com o mesmo sinal, porque os dois são negativos. Eu posso pensar assim, eu devo 2 e aí gastei 3. Fiquei devendo 3. Então, no total, devo 2 com 3, eu devo 5. Tá? Então, menos 2 menos 3, menos 5. Soma os módulos e continua com o mesmo sinal. Né? Soma o 2 e o 3 e dá 5. Como é negativo, menos 5. Tá? Outra coisa que vocês vão perceber aqui, ó, que eu não expliquei ali, mas já dá para ver, é que quando tem o sinal de mais antes do número, o número fica igual ao que está aqui dentro, né? Ó, o mais 8 mudou? Não, ficou o mesmo número. E aqui, ó, mais menos 8. Ficou menos 8. Ficou igual o sinal, tá? Então, quando tem sinal de mais na frente, não altera o número que está dentro. Quando tem sinal de menos, altera, ó. Era menos 8 dentro, ficou mais 8. Aqui era mais 8, ficou menos 8. Então também pode usar essa regrinha, né?
Sinal de menos altera, sinal de mais não altera. É o que a gente está vendo aqui, ó. Por exemplo, ó, mais 6 fica mais 6. E o mais menos 1 fica menos 1. Tá? Agora eu tenho sinais diferentes. Quando eu tenho sinais diferentes, eu tenho que fazer a conta de menos. A conta de menos. Vou fazer 6 menos 1, que dá 5. Só que agora, o sinal desse 5 vai ser mais 5 ou menos 5? Vai ser mais 5. Por quê? Porque o módulo de 6 é maior que o módulo de 1. Então aqui, ó, 6 em módulo, 6 é maior que 1, então vai ser o sinal dele que vai permanecer. Então vai ficar mais 5. Ou sem sinal, porque é positivo, né? Positivo não precisa de sinal. Agora eu tenho menos 10 mais 3. Então vai ficar menos 10, mais 3 vai ficar mais 3. Qual desses dois tem um módulo maior? Alguém quer responder? Alguém se arrisca a responder? 10. 10. Menos 10. Menos 10 tem módulo maior. Sinais são diferentes, então a conta vai ser de menos. Vou fazer 10 menos 3, que dá quanto 10 menos 3? Dá 7, né? E o resultado vai ser mais 7 ou menos 7? Menos. Menos 7, porque o 10 é maior que o 3. Em módulo, estou falando. Tá? O que é o módulo? Considerar o número sem considerar o sinal. Porque se você botar numa reta numérica, né? O mais 3, se for uma reta vertical, o mais 3 vai estar em cima, o menos 10 vai estar lá embaixo, né? Então, ou numa reta na horizontal, né? Vai estar um número para a direita ou para a esquerda, o 3 vai ser maior que o 10, porque o 3 é positivo. Até o menos 3 é maior que menos 10 também, né? Também vai estar. Só que eu não estou falando do sinal do número, eu estou falando do módulo. Em módulo, 10 é maior que 3. Então eu faço a conta 10 menos 3, que é 7. Como o módulo maior é do número negativo, o resultado também será negativo, tá? Continuando. Menos 3 vai ficar menos 3. Mais 3 vai ficar mais 3. Quanto é que é menos 3 mais 3? Subtrai os módulos. 3 menos 3 é 0. E 0 não tem sinal. Então não vai ser mais 0 ou menos 0. Porque menos 3 e mais 3 em módulo eles são iguais. Então se eu subtrair um do outro, não vai prevalecer o sinal positivo nem o sinal negativo. Então o resultado é 0 e 0 não tem sinal. 0 não é positivo e não é negativo e não tem sinal. É o único número que não é positivo que não tem sinal, tá? Os outros números, tipo, se eu escrever o número 1, sem sinal, ele é positivo. Tá bom? Tá? Tá? Então, o único número que não tem sinal é o 0, que não é positivo e também não é negativo. Bom, e se eu somar 0 mais 2? Vai ficar 0 mais 2. Não precisava nem escrever isso, né? Eu escrevi só para dizer que eu tirei os parênteses, tá? Só para mostrar como é que fica os dois tirando os parênteses. Só que 0 mais 2 vai ser mais 2, né? 0 mais 2 é mais 2. Ou simplesmente 2. Podia escrever 2, tá tudo certo. E quanto é que é menos 2 mais 0? É menos 2. Eu não preciso nem eliminar os parênteses, não preciso fazer assim, tipo, menos 2 mais 0. Podia ter botado direto menos 2 ali, estaria tudo certo, tá? Se tiver essa conta para vocês, pode botar direto o resultado, não tem problema. Tá, mas se tiver que eliminar os parênteses, elimina, menos 2 mais 0, dá menos 2. Tá? Eu explico isso, parece tão simples, mas tem gente que erra, tá? Então, eu resolvi botar essas aí do zero, apesar de ser muito simples. Algumas pessoas se confundem, então eu achei importante colocar, porque daí a pessoa às vezes fica pensando assim, e com zero agora como é que faz? Eu sei fazer com mais, com menos, mas não sei fazer com zero. Bom, tá aí, né? Muito bem. Aí eu fiz a subtração com os mesmos números, de propósito, para vocês verem a diferença que dá quando tem sinal de menos, tá? Então aqui, mais 2 menos mais 7. Então, mais 2 vai ficar mais 2. Só que o menos mais 7 vai ficar menos com mais dá menos, vai ficar menos 7. Quanto é que é mais 2 menos 7? Bom, tem que olhar qual desses dois tem o módulo maior, o 2 ou o 7? 7. 7. E ele é negativo, então o resultado vai ser negativo. 7 menos 2 é 5, então o resultado é menos 5.
Agora eu tenho menos 2 menos menos 3. Vai ficar menos 2 menos menos 3 vai ficar mais 3. Troca o sinal, né? Menos com menos é mais. E agora, o resultado vai ser positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Positivo? Positivo, porque o 3 Positivo. é maior, né? Em É módulo. maior. Aqui no caso ele é em E módulo, por que que todos são negativos e o 3 se tornou positivo? ele troca o sinal. E aí eu faço 3 menos 2 é 1, mais 1. Tá? Ele troca o sinal que foi o que eu expliquei aqui no 8, né? Menos menos 8 fica mais 8. É assim, ó. Se eu tivesse uma reta numérica, quando eu boto aquele menos na frente, é como se eu invertesse a reta, tá? Por isso que o menos com menos vira mais, né? É meio estranho essa explicação. Tem como é que eu vou explicar isso agora, assim? Tem um gráfico. Deixa eu ver, eu expliquei isso em. Acho que nas temperaturas, alguma coisa assim. Tinha umas retas numéricas que eu expliquei isso, né? Mas não desse jeito, né? O que complica um pouco. Por que que o menos com menos dá mais? Tá? Mas eu expliquei isso naquela reta também, naquela sequência que tinha os quadrinhos para completar. Vocês conseguiam ver isso também, né? Por que que o menos com menos dá mais? Porque tu tem uma sequência numérica. Se a gente seguir aquela sequência numérica, a gente vê que o menos com menos dá mais. Né? A gente vai somando, subtraindo os números, e a gente vê que isso acontece naturalmente, tá? Ah, tem algumas representações disso. Né? Agora eu não lembro exatamente, eu dei alguns exercícios que tinha, mas não estava explicado desse jeito, né? Tá? Mas aqui, no caso, para resolver o exercício, né? Vocês podem seguir a regra dos sinais aqui, ó. Que nem aqui, ó, do menos menos 8 dá mais 8, né? Então, do menos menos 3 dá mais 3, tá? Ah, até talvez na próxima live, talvez eu tenha que fazer uma gravação explicando isso para vocês, que é uma explicação um pouquinho elaborada, daí vai demorar um pouco, né? A gente já está passando do tempo, mas tem como explicar assim por que que o menos com menos dá mais, tá? É meio complicadinho, mas dá, tá? Mas por enquanto, para resolver esses exercícios, vocês podem usar a regra de sinais que não vai ter erro, tá? Vocês vão conseguir fazer tranquilamente, tá? E aqui eu tenho mais 6 menos menos um. Então, mais 6 fica mais 6 e o menos menos um fica mais um. Então, mais 6 mais um dá mais 7. Menos 10, menos mais 3 fica menos 3. Os dois são negativos, tem que somar, e o resultado vai ser negativo, que nem eu fiz aqui, ó, o menos 2 com o menos 3, né? Então, menos 10 menos 3 dá menos 13. Eu tenho que somar, 10 mais 3 é 13. Os dois são negativos, continua negativo. Menos 3, menos mais 3, vai ficar menos 3. Menos 3 dá menos 6. Zero menos mais 2 vai dar zero menos 2. Troca o sinal aqui, ó. Zero menos 2 fica menos 2. E aqui eu tenho menos 2 menos zero, vai ficar menos 2 menos zero, que dá menos 2. Tá? Ah, naquela dos quadrinhos eu expliquei ali porque que o menos com menos dá mais, agora eu lembrei. Mas enfim, eu tenho explicação também para subtração, tá? Ah, eu posso ver isso para vocês depois, uma explicação mais elaborada. Tá? Mas se vocês usarem essas regras de sinais aqui, para eliminar os parênteses, não vai ter problema. Vocês vão fazer essas contas aqui corretamente, tá bom? Então estão aqui as contas, tá? E era isso para a etapa 4. Vamos para a etapa 5 e 6. Agora, né? Já foi etapa 3, etapa 4, agora 5 e 6. Tá? Ah, então, na etapa 5 e 6 aqui é sobre o teorema de Pitágoras, né? Então tem que saber o que é um triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras só funciona com triângulo retângulo, tá? Se não for triângulo retângulo, não vai funcionar, tá? Tem que ter um triângulo retângulo ali para funcionar. Ah, mas eu vi um exercício que o triângulo não era retângulo. É, realmente, tem alguns exercícios que tu olha assim, não é um triângulo retângulo, às vezes tem outra forma geométrica junto,
Mas daí o triângulo retângulo ele vai estar lá no meio da figura, tu vai ver que vai ter um triângulo retângulo, tá? Para resolver. Tá? Então tem algumas figuras que às vezes o triângulo retângulo está lá dentro e ele não está, digamos assim, explícito, né? Ele está implícito ali, está meio escondido. Que nem se eu tivesse, digamos, um retângulo, né? Eu tenho um retângulo mesmo, né? Se eu cortar ele aqui na diagonal, ó, qualquer retângulo, claro, se meu retângulo está todo torto, né? Eu vou ter dois ângulos retos, que são esses ângulos de 90 graus aqui, ó, nos cantos, tá? Então, posso ter dois triângulos e retângulos dentro de um retângulo, ou de um quadrado. Se tiver um quadrado, o quadrado tem, claro, isso aqui tá um quadrado todo torto. Ah, podia pegar o quadrado aqui, ó. Poxa vida. Aqui, ó. Fazer um quadrado direitinho, né? Tá? Então, os ângulos retos vão ser esses ângulos aqui, ó. Daí ele é desenhado um quadradinho, né? Os ângulos retos são quadrados, assim. Tá? Deixa eu trocar a cor aqui. Tá? Podia pegar e fazer aqui um quadradinho aqui. Tá? Esses quadradinhos aqui representam ângulos retos. Tá? Às vezes não vem, às vezes o triângulo é retângulo, ele tem que saber que tem um ângulo reto, que é esse ângulo de 90 graus, tá? Representado por um quadradinho, tá? Aqui, tá? Normalmente ele representa um quadradinho, às vezes tem um pontinho dentro do quadradinho, tá? Aqui não vai dar para fazer porque ele tá virado, tá? Então, tem que ter o ângulo reto para ser um triângulo retângulo, senão não é, tá? Um dos ângulos tem que ter 90 graus. E aí, o que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado, então a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Isso eu acho que não está escrito ali, mas é. Então, no caso aqui, esse lado aqui, ó, que vai de A até C, é a hipotenusa, tá? A hipotenusa é o maior lado do triângulo, tá? Chamado assim. Se eu não me engano, foram os gregos que deram esse nome aqui, né? Foram os pitagóricos. Não sei se foi o próprio Pitágoras, né? Porque os pitagóricos eram uma escola de matemáticos, filósofos e músicos, tá? Eles que descobriram as notas musicais. Então, hoje, se vocês escutam música, é por causa dos pitagóricos, que foram os primeiros músicos, tá? Eles que descobriram as relações dos sons, né? Das notas musicais. Então, as notas musicais, eles que descobriram, né? Tá? E isso aqui também, né? Esse negócio aqui do Teorema de Pitágoras. Então, Pitágoras levou a fama, porque a escola era dele, né? E ele tinha lá os discípulos deles, lá os alunos dele, lá que faziam as descobertas matemáticas, enfim, mas o cara levou a fama, né? E tem gente que diz que não existiu, enfim, mas eu creio que existiu, mas enfim, né? Então eles eram os pitagóricos, tá? Da escola de Pitágoras, tá? Descobriram, daí os outros dois lados eles chamaram de catetos, tá? Os outros dois lados do triângulo, retângulos são chamados de catetos, tá? Que nem aqui o lado de A até B e de B até C, tá? Esses dois lados aqui são os catetos. Então a formulazinha é essa, tá? Que o quadrado de hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Também tem livros de matemática escrito assim. Que o teorema de Pitágoras é o quadrado de hipotenusa. O quadrado da hipotenusa significa a medida do lado maior do triângulo retângulo elevado ao quadrado, multiplicado por ela mesma, tá? É a hipotenusa. Ah, outra coisinha importante que eu escrevi, isso está escrito ali, que a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, ela é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, se o ângulo de 90 graus está aqui, ó, o lado que for oposto a esse ângulo, tá, vai ser hipotenusa. Então, ó, qual que é o lado que está oposto a 90 graus? Esse aqui, que é o maior lado do triângulo. Nesse outro triângulo que está virado, ó, o ângulo de 90 graus está lá em cima, tá? Então, a reta A, a semi-reta A, é a hipotenusa aqui, ó. E os catetos são as semi-retas B e C, tá? Nesse outro triângulo aqui, da onde que vem essa forma, tá? Hipotenusa elevado ao quadrado igual ao lado B elevado ao quadrado, cateto B, né? Que é o outro lado do triângulo, mais o cateto C elevado ao quadrado. Aqui eu escrevi, tá? Que B e C pode estar invertido, tá? Tanto faz eu botar o B primeiro ou o C primeiro, tá? Então, se eu achar a hipotenusa do triângulo retângulo, eu posso inverter os lados B e C que vai dar na mesma, tá? E daí aqui tem o cálculo
que eu não gostei muito desse cálculo do livro, depois eu fui dar uma olhada melhor, eu vi que não gostei muito. Aqui da solução, tá? Eu vou explicar de novo aqui a solução desses dois exemplos, tá? E daí o resto é só exercício. Tem os exercícios da semana passada e tem os exercícios dessa semana, tá? É só teorema de Pitágoras. Então aqui, ó, como é que eu resolvo isso aqui? Primeiro, identificar a hipotenusa. Tem duas formas. Eu olho qual lado que é maior. Se eu estiver achando meio difícil achar o lado maior, eu olho onde é que está o ângulo de 90 graus. Tá aqui, ó, esse quadradinho aqui é o ângulo de 90 graus, ó. Ah, achei ele aqui, ó. Aqui tá o ângulo de 90 graus. Ah, legal. Qual que é o lado oposto a esse ângulo? É o lado que está do outro lado, né? Esses dois lados aqui, o 5, 6 e 8, estão grudados aqui, ó, estão do lado do ângulo de 90 graus. Eles fazem parte do ângulo de 90 graus. Então, o lado oposto é o que não está junto dele, tá? É o lado separado, que é o x. Então, como é que eu aplico o teorema de Pitágoras nessa situação aqui? Bom, vou pegar a formulazinha que diz que a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. No lugar do a, eu tenho x. Então, o x eu vou colocar no lugar do a. No lugar do b, como é a ordem alfabética, eu vou botar o b aqui, esse lado que está em pé, e o c, o lado que está deitado, vamos dizer assim. Então, meu a é x. Então, em vez de ser a ao quadrado, eu vou botar x ao quadrado. X ao quadrado igual a b ao quadrado. Meu b, quanto é que vale meu b? Vale 8. Então, no lugar da letra b, eu vou botar 8 ao quadrado mais c ao quadrado. No lugar do c, eu tenho 6. 6 ao quadrado. Ô, professor, sempre vai ser ao quadrado que tem que ser feito? A teorema de Pitágoras é sempre ao quadrado. Sempre. Sempre vai ser ao quadrado. Se não fizer ao quadrado, tem alguma coisa errada. Claro que depois a operação muda, tá? Mas aí tu acompanha a explicação que tu vai entender o que eu tô falando. Então tá. Continuando. X ao quadrado. Depois, claro, eu vou tirar esse quadrado do x ali. Eu já vou explicar como é que esse quadrado sai fora ali do x, tá? Então, x ao quadrado. Vou permanecer. X ao quadrado. Igual. Quanto é que é 8 ao quadrado? 8 ao quadrado é 8 vezes 8, tá? Qualquer número que tiver expoente 2 é ele vezes ele mesmo. Então, é 8 vezes 8 que dá 64. Quanto é que é 6 ao quadrado? É 6 com 2 em cima, é 6 vezes 6, que dá 36. Então, 8 ao quadrado, 64. Mais 36, que é 6 ao quadrado, 36, tá? Então, x ao quadrado é igual. Quanto é que é 64 mais 36? Vou fazer a continha aqui. 64 mais 36, dá 10, vai 1. 1 mais 6, 7, mais 3, 10 de novo. 100. Dá 100. Agora, eu tenho que passar esse quadrado pro lado de lá, né? Pro outro lado da igualdade. Como é que eu passo esse doisinho pro lado de lá? Ah, eu tenho que saber qual a operação inversa de elevar ao quadrado. O inverso de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 100. E vou descobrir o valor de x. Qual que é a raiz quadrada de 100? Qual o número que vezes ele mesmo dá 100? 50? Não, 50 vezes 2 dá 100. Ah, tá, entendi. O próprio número. Qual que é que eu faço vezes ele mesmo e dá 100? 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes. É 100? Para dar 100, é. Qual número que eu faço vezes ele mesmo e dá 100? 10. 10. 10 vezes 10 É isso. Então, se 10, Tá todo mundo congelado. 10 vezes 10 dá 100, então raiz quadrada de 100 é 10. Então, o valor de x é 10. Então, se x vale 10, vocês podem até desenhar no caderno, quem tiver régua, quem quiser se aventurar, faz aí um triângulo, de um lado 8 centímetros, do outro lado 6, mantendo aqui o ângulo de 90 graus, o outro lado vai ser 10. Esse lado aqui, então, x vale 10. Então, essa medida daqui até aqui é 10. Pode fazer lá com uma régua se quiser, lá que vocês vão medir, vai dar 10 centímetros ali. Tá? Só cuidem para manter o ângulo de 90 graus, né? Se fizer meio torto, vai dar uma diferençazinha, mas se fizer bem retinho assim no caderno, pode fazer lá. 6 desse lado, 8 desse.
Aí tu vai medir dessa ponta até essa aqui, ó, vai dar 10 certinho. Podem fazer lá. Vamos pro triângulo B agora. Agora no triângulo B, meu ângulo de 90 graus, ele tá lá em cima, ó. Tá aqui, ó, né? Deixa eu fazer de outra cor, fazer de vermelho. Tá aqui, ó, meu ângulo de 90 graus tá lá em cima, ó. Tá lá na ponta, ó. Tá aqui meu ângulo de 90 graus. E a hipotenusa vai estar onde? Vai estar do lado oposto. Então é 15, ó, tá? Que é o maior lado do triângulo. Bom, como é que eu vou montar isso aí? Do mesmo jeito. Como é que começa? A ao quadrado, que é hipotenusa ao quadrado, igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. Só tomem cuidado que no livro que eu peguei como referência, o A é hipotenusa. Tem livro que usa H como hipotenusa. Tem livro que usa a letra C como hipotenusa. A fórmula é a mesma. Só que tu tem que cuidar que tem livro que chama o C de hipotenusa, daí o A e o B são os catetos, tá? Aí tu vai olhar assim, o senhor ensinou com A, que o A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse livro tá dizendo que C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, vocês têm que entender que é a mesma coisa, tá? É sempre hipotenusa ao quadrado, vai ser um cateto elevado ao quadrado mais outro cateto elevado ao quadrado, tá? Então, cuidado com os livros de matemática por aí, com explicações que vocês vão ver na internet, para não confundir que o teorema é o mesmo. Eu não estou explicando um teorema diferente. Não, o teorema de Pitágoras é aqui, na China, no Japão, qualquer lugar do mundo, o teorema de Pitágoras é o mesmo, tá? Não muda, é sempre hipotenusa ao quadrado, vai ser um cateto elevado ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Tá? Isso vai ser sempre assim. Pode mudar a letra, mas o teorema é o mesmo, tá? O teorema é o mesmo. Sempre vai ser isso, tá? Então tem que cuidar o contexto. Com o nosso contexto aqui, o A é hipotenusa, tá? Tá? Só para ficar bem claro isso aí, para vocês não se confundirem, tá? Então tá. Continuando. Minha hipotenusa é quanto? 15. Então, aqui no lugar do A eu vou botar 15 ao quadrado. Igual a B ao quadrado. B, senhor, mas qual que eu vou usar como B, o X ou 12? Aí vai do gosto do freguês, tá? Se tu quiser, vamos supor aqui que eu vou chamar o A, então como o X está na esquerda e o B vem antes do C, eu vou chamar o X de B e o 12 de C, tá? Mas pode ser o contrário? Pode, porque tanto faz tu usar o B ou o C, o resultado vai ser o mesmo. Daí, em vez de tu passar o X no lugar do B pro lado de cá, tu vai passar o X que está no lugar do C pro lado de cá, vai dar na mesma, tá? Dá na mesma. Tá? E daí aqui a gente vai resolver, tá? Isso aqui na verdade é uma equação, né? A gente não praticou muitas equações, né? Eu sei, devia ter praticado mais, mas devido ao nosso tempo também a gente não teve muito tempo para trabalhar isso. Então a gente vai trabalhar com o que tem, né? Bom, então tá. Continuando aqui então. Então eu chamei o x de b. Podia ter chamado de c, mas chamei de b. Vai dar na mesma. No final, o resultado é o mesmo. Bom, então tá. Então, b ao quadrado vai ser x ao quadrado. No lugar do b eu botei x. X ao quadrado mais c ao quadrado. Tá? Opa, eu não vou chamar o c de c, né? O c eu vou botar o número. Tá? Mais c ao quadrado. Quanto é que é c? C é 12. 12 ao quadrado. Bom, agora eu vou ter que calcular isso aí, né? Vou puxar aqui para baixo. Bom, quanto é que é 15 ao quadrado? 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 1 vezes 5, 5. Mais 2, 7. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 1, 1. Somando isso aqui vai dar 5. Aqui dá 12. Vai 1, 225. Aqui dá 225 igual a x ao quadrado. Mais, quanto é que é 12 ao quadrado? 12 vezes 12. Dá 24. E aqui vai dar 12. Né? Deixa o espacinho embaixo do 4, né? 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Baixo 4. 2 mais 2, 4. E 1 desce direto. Então deu 144. Ixi. Aí o livro não explica isso aqui, ele vai direto, né? Como é que eu passo aqui para cá? Bom, se vocês lembrarem da equação, quando eu inverto toda a equação, se eu inverter esse lado aqui, ó, x ao quadrado mais 144 com 225, se eu inverter todos os lados, eu não preciso trocar de sinal, tá? Posso inverter toda a equação, que é a mesma coisa.
Então é o que eu vou fazer aqui, eu vou inverter. Eu vou pegar x ao quadrado mais 144, vou passar para o lado de cada equação. E o 225 aqui, ó, eu vou passar para o outro lado da igualdade, tá? Então, tá? Aqui está o sinal de igual. Então, desse lado aqui vai ficar x ao quadrado mais 144. E desse lado aqui vai ficar 225. Ih, ficou meio poluído ali. Então, vou apagar isso aqui também. Então, desse lado vai ficar x ao quadrado mais 144 igual a 225. O x ao quadrado vai permanecer desse lado da equação, x ao quadrado igual a 225. E como é que o 144 passa para o outro lado? Esse mais 144 vai passar menos 144 do outro lado. Vai ser menos aqui. Tá? Então, vou passar menos 144. Tá? Quando eu só troco um termo da equação, esse termo troca de sinal, tá? E aí eu calculo x ao quadrado igual. Quanto é que é 225 menos 144? Vou trocar a cor aqui, botar vermelho. Bom, vou calcular aqui 225 menos 144. Dá 1. Aqui corto 2, fica 1. Aqui fica 12. 12 menos 4 é 8. 81 menos 1 é 0. Então, x ao quadrado igual a 81. Como é que eu passo esse 2 para o outro lado? Olha só que legal. Mais passa menos. Aqui é mais, ó. Passou menos pro lado de lá. Ó. E o ao quadrado passa. Como é que esse quadrado passou pro lado de lá? Passou raiz quadrada. Então, x ao quadrado igual a 81. X igual raiz quadrada de 81. Qual que é a raiz quadrada de 81? Alguém aí sabe a raiz quadrada de 81? Tem alguém aí? Eu tô falando Se eu sozinho? não me engano, é 9. Muito bem. Raiz quadrada de 81 é 9. Então, x igual a 9. Então, se vocês montarem um triângulo retângulo, que um dos lados dele é 9, o outro é 12, a hipotenusa vai ser 15. Ou se vocês quiserem montar pela hipotenusa é mais difícil, tá? Mas pode fazer. Faz a hipotenusa 15, faz um lado 12. Para ser um triângulo retângulo, esse lado aqui que é x, vai ter que medir 9 centímetros, por exemplo. Mas pode ser 9 quilômetros, 9 metros, enfim, qualquer número múltiplo de 12, de 9, de 15, que vai dar um triângulo retângulo. E aí, vocês têm ali para fazer, então, da semana passada, teve gente que já fez, já entregou, um triângulo com os lados 9 e 12, e daí tem que descobrir quanto vale a hipotenusa x. Aqui você tem a hipotenusa é 5, um lado é 4, tem que descobrir o lado x. E dessa semana tem dois triângulos. Ô, Eu, professor, e, ó, eu não consegui desenhar no programa que eu estava usando para desenhar esses triângulos. E daí eu escrevi aqui, ó, o ângulo de 90 graus fica no ponto B de cada triângulo, porque eu não consegui desenhar na hora que eu fiz no programa que eu desenhei isso aqui, tá? Eu esqueci, quer dizer, esqueci não, lembrei depois como é que era, mas daí já estava pronto o exercício, daí eu acabei, não dava tempo de trocar, né? Eu tinha que entregar para ser feito para vocês, tá? Mas aqui, ó, no ponto B, que é o ângulo de 90 graus nos dois triângulos, tá? Aqui que é o ângulo de 90 graus, tá? E aí vocês vão calcular. Esse triângulo tem os lados 8, 6, a hipotenusa é x, você tem que descobrir quanto é a hipotenusa. Aqui a hipotenusa é 20, um dos lados é 16, tem que descobrir o outro lado. Qual que é a pergunta? ah, como é que eu sei qual das duas operações eu tenho que fazer? Vai montando. Coloca, tu vai colocar, vai armar aqui, né? Como é que tu vai armar essa conta? Tu vai começar pela fórmula. A ao quadrado. Deixa eu apagar isso aqui que eu errei aqui. Tu vai começar pela fórmula A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que que é o A? Hipotenusa. Daí tu olha aqui no triângulo. Qual desses lados aqui é hipotenusa? Tu vai colocar no lugar do A ao quadrado a hipotenusa. Ou o número ou vai ser a letra. Entendeu? Uhum. Aqui também. Tu começa
A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Detalhe, o B e o C tanto faz, né? É um dos dois catetos. Tanto faz qual tu vai chamar de A ou de B. Quer dizer, não. O B ou C, tanto faz. Tanto faz tu chamar um lado de B ou outro de C. O A tem que ser sempre a hipotenusa, o A? O A, sim. O A não pode mudar. Tem que ser sempre o maior O lado. A tem, o A tem que sempre ficar no lado esquerdo do sinal de igual? A Sim. hipotenusa quer dizer, De a armar hipotenusa, isso. Que é sempre o tá. lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá? É isso aí que eu não sabia se a hipotenusa era obrigatório a ser do lado esquerdo do igual. Isso que eu não sabia. Sim. Tem que ser sempre a letra A. Sempre à esquerda do igual. O único que fica sozinho é a hipotenusa, né? Tá? Fica do lado da igualdade sozinho a hipotenusa. Os outros dois lados ficam sendo somados do outro lado lá. Tá? Tu leva ao quadrado cada um e soma, né? Então, a hipotenusa sempre fica sozinha. Na hora de armar a conta, ó. Aqui eu armei, na letra A, no exemplo A, ó. Eu armei o A é o que? É o x, ó. Ó. Aí ficou x ao quadrado, porque é hipotenusa ao quadrado, né? Ó, daí ficou x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 8 eu chamei de B, podia ter chamado de C também. Tá na mesma aqui. Tá? Se quiserem calcular de novo, o que vai mudar? Se tu trocar o B pelo C, vai ficar assim, ó. X ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Dá na mesma, né? Aqui também vai dar na mesma, porque daí em vez de ficar x ao quadrado mais 144, fica 144 mais x ao quadrado. Aí tu ia botar aqui 144 mais x ao quadrado, aí fica só x ao quadrado desse lado, ia passar menos 144 pro outro lado de qualquer jeito. Tá? Então, os lados B e C, tu pode inverter eles que não tem problema. A hipotenusa tu não pode inverter, senão vai dar erro no teu cálculo, não vai dar certo. Tá bom? Tá? E a Sim. hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ó. O ângulo de 90 graus está aqui. Sim. Ô, professor, olha a atividade da semana passada ali. Rola um pouquinho para baixo, por favor. Olha ali, a hipotenusa é o maior lado, né? Isso. Ah, não. Esquece, agora. O maior lado Não, é deixa. Nada. esse lado aqui, ó. Né? Sim, sim, eu vi agora, eu não. E desse outro Esquece. aqui é o. Opa, prendeu aqui minha caneta que riscou tudo. Desse lado ali é o 5, né? Tá bom? Então, sempre vai ser, Sim. nesses exercícios que eu dei para vocês, vocês vão usar, ou vai ser do tipo do exemplo A, ou do tipo do exemplo B, tá? Não vai fugir muito disso, tá? Só o que muda é a posição dos triângulos, né? Deixa eu ver, ó, nenhum dos triângulos tá para baixo. Esse aqui tá meio pro lado, né? Digamos, a hipotenusa tá para baixo, mas tá meio inclinada, né? Ela não tá na horizontal, né? Que nem esse aqui. E a outra, deixa eu ver, em pezinho, os triângulos, digamos que estão em pezinho, digamos assim, eles estão com a. Eles estão invertidos, né, pro outro lado, né? Esse aqui até que tá que nem esse aqui, né? Do exercício da semana anterior. Mas em relação aos exemplos, eles estão invertidos, né? Tá? Justamente para A única vocês coisa verem. que eu ainda não entendi muito bem é como tu fez para inverter os sinais ali na outra operação. Ah, isso é uma característica das equações, tá? Se é mais de um lado, passa menos do outro. Não, não. Mas Não nisso ali, nessa do Teorema de Pitágoras mesmo, tu inverteu ali do. Tava 225 igual a é, x mais 144. Depois ficou 225 menos 144. tá. É, isso, pois é, isso é característica das equações. Deixa eu ver um Ah, exemplo. tá. Deixa eu ver, por exemplo, vamos supor que eu tivesse assim, ó. ah, sei lá. ah, pensar numa conta aqui. X. Não vai dar certo essa conta. Tô pensando aqui, não vai. Opa, achei que quase que eu fechei tudo aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Vamos supor assim, ó. 10 igual a x mais 7. Não é x ao quadrado, tá? É só 10. 10 igual a x mais 7. Eu quero descobrir quanto vale o x.
Bom, eu tenho duas formas de fazer isso. Uma delas é passando um termo para cada lado. Aí o que acontece? Sempre que um termo muda de lado na equação, ele troca o sinal. Aí ia ficar assim, ó, menos x menos 7 igual a menos 10. Como o x está negativo, eu tenho que multiplicar toda a equação por menos 1 para ficar tudo positivo. Aí vai ficar x mais 7, porque o menos x, como ele é o primeiro termo, e ele fica positivo, eu não preciso escrever o sinal de mais aqui. Só escrevo x. O menos 7 vai ficar mais 7, e o menos 10 vai ficar mais 10, ou simplesmente 10. Tá? Então, em vez de fazer esse passo aqui do meio, eu só inverto toda a equação. É como se eu dissesse assim, ó, 5 igual a 2 mais 3, tá? 5 é igual a 2 mais 3. Aí eu escrevo assim, ó, 2 mais 3 de um lado da equação e digo que é igual a 5. E eu faço a mesma coisa para o outro lado. Digamos assim, ó, 3 mais 2 é igual a 5. É como se eu fizesse isso, entendeu? Só trocar assim, ó, de lugar na equação. Fica a mesma coisa, tá? E aí, o mais 7, quando eu passo um termo isolado da equação para o outro lado, ó, x mais 7 igual a 10. Esse mais 7 eu vou passar para o outro lado. Então vai sobrar desse lado aqui só o x, daí igual a 10. E como é que o mais 7 vai passar para o outro lado? Quando passa para o outro lado, eu troco o sinal. Então, se ele é mais 7 de um lado, ele vai passar menos 7 do outro. E aí eu resolvo a equação. X igual a 10 menos 7 é 3. Então, x igual a 3. Entendeu? Se eu substituir aqui o 3 pelo x, ó, vai dar certo a minha equação, né? Se eu pegar esse 3 aqui do resultado, ó, voltar lá no começo da minha equação e botar o 3 aqui no lugar do x, 10 igual a 3 mais 7. Fechou, né? 3 mais 7 dá 10. Entendeu? Sim. Por que que esse mais 7 passa para o outro lado menos 7? Daí tem uma coisa que a gente chama de analogia da balança, quando resolve equações, né? Bom, eu falei para vocês que faltou esse conteúdo, né? Faltou trabalhar mais equações com vocês. Acho que não deu por causa da pandemia. Com outras turmas eu trabalhei, mas eu acho que na EJA não, né? Eu não trabalhei no passado com equações, eu não lembro agora. Bom, enfim. Tem uma teoria, né, que é feita em matemática, que na verdade se chama analogia da balança, que é o seguinte. Se eu tenho uma balança em equilíbrio, tá? Aquela balança que tem dois pratos só. Se eu boto 5 quilos de um lado, para ficar em equilíbrio, eu tenho que botar 5 quilos do outro. Se eu boto 10 quilos de um lado, eu tenho que botar 10 quilos do outro. E aí eu tenho um peso desconhecido mais 7 de um lado, igual a 10 do outro, tá? E eu vou tentar resolver esse problema. Aí o que que eu faço? Eu tiro 7 quilos de um lado da balança, então esse mais 7 eu faço menos 7 desse lado. O que que acontece com a balança? Eu tiro 7 de um lado, esse lado que ficou 7 quilos mais leve, né? Ele vai subir e o que tiver 10 vai baixar, porque ele vai ficar mais pesado. Para ficar tudo em equilíbrio, esse lado que tem 10, eu vou ter que tirar 7 também. E aí eu vou lá e tiro 7 desse lado aqui, tá? O que que acontece com esse mais 7 menos 7? Isso aqui dá zero, então sobra só x desse lado da equação. E 10 menos 7 dá quanto? Dá 3. Então x igual a 3. Entendeu? Então, o que que acontece na prática? Né? É como se eu pegasse esse mais 7 que está desse lado aqui da equação, ó, né? Como se eu pegasse esse mais 7 aqui e passasse menos 7 para o outro lado, tá? Então, quando eu vou resolver uma equação, é o que eu faço, entendeu? Quando eu passei esse mais 7 aqui, ó, dessa equação aqui para o lado de lá, eu troquei o sinal, tá? Que é como se eu estivesse tirando o 7 desse lado e tirando o 7 do outro lado da equação. Entendeu? Então, na prática, o mais 7 passa menos 7 para o outro lado por causa disso. Deu para entender ou ficou meio... Deu pra entender mais ou menos. Tá? Faltou alguns exercícios de equações aí para vocês, né? Para isso aqui ficar bem claro. Mas pode calcular desse jeito aí, acho que vocês conseguem fazer, tá? Apesar de ter essas lacunas aí, né? Esse é um problema que a gente teve com essa pandemia, que a gente não trabalhou, né? Os conteúdos, ah, todos os conteúdos, né? Tem lacunas e tem outro problema também, que a etapa 5 e 6 estão tendo as mesmas matérias, né?
Isso também não é muito bom, não é o ideal de se trabalhar. O ideal é trabalhar etapa 5, matéria de etapa 5 e etapa 6, matéria de etapa 6, tá? Mas como são mais próximos, né? Aí resolveram juntar as duas etapas, mas eu acho que não foi uma boa ideia. Acho que a gente vai ter que começar a trabalhar a matemática separado das etapas 5 e 6, porque daí ficam. Para vocês não ficarem com tantas dúvidas, né? Eu acho que gera dúvidas tanto para o pessoal da etapa 6, que não teve uma parte da matéria, e gera dúvidas também para o pessoal da etapa 5 também, né? E Fazer esse cálculo não tem um jeito mais simples de ser feito? esse é o jeito mais simples que eu conheço, né? Não tem jeito mais simples que isso, não tem. Então tá. Aí vocês vão ter que praticar um pouco. Claro, dá para fazer alguma coisa de cabeça, até dá, mas aí a pessoa tem que ter habilidade de matemática, né? Para não precisar escrever tanto, digamos assim. Mas o jeito mais simples e correto de fazer é esse. Ah, dá para fazer pulando etapas? Dá para queimar umas etapas, né? Só que daí quando a gente queima etapas, a probabilidade de errar é maior, né? Quando a gente fica cortando muita coisa na conta, às vezes a gente se perde e não sabe mais nem o que está calculando, né? Então, mas escrevendo todos os termos adequadamente, é isso aí. Tudo bem? Bom, daí eu recomendo que vocês pratiquem, né? Tentem fazer essas contas aí, não são muitas. Eu sei que tem gente que tem mais dificuldades, tem gente que tem menos dificuldades, mas aí tem que praticar, né? Tudo bem? De repente, nas próximas eu vou revisar um. Tudo bem. Mas não paguemos o feijão, né? Não. Pagar a quarta. Nas próximas, daí eu acho que eu vou, de repente, revisar um pouco da parte de equações também, né? Eu acho que vocês estão com dificuldades aí. Tá bom? Tá bom, é bom que é gravado. Daí dá pra voltar lá e ouvir até aprender a fazer a conta. É, tá? Qualquer coisa vocês perguntem no WhatsApp, só que no WhatsApp vocês sabem que é difícil eu responder, que é muita gente para responder e eu tô corrigindo, porque tem que estar com os conceitos prontos aí no final do semestre, é muita coisa para fazer, tá? Mas se eu puder, na próxima semana, acho que eu vou revisar um pouquinho de equações aí com vocês. E daí, daqui um pouco vai ter umas atividades assim mais genéricas também. Tá bom? Então, por enquanto, acho que por hoje é isso aí. Para variar, passamos de novo do horário, né? Mas tudo bem. Vai ficar um videozinho grande também. Ah, deixa eu ver onde é que tá o. Essa é a matemática. É, matemática dá mais trabalho, né? Quem mandou ser professor de matemática Muito trabalho. devia ter feito artes, sei lá. Tá, então vou parar aqui a gravação aqui. Não, aqui é a apresentação. Onde é que desliga a gravação aqui? É no outro botão aqui. Gravação. Interromper a gravação.